Olá, mulheres poderosas! Sejam bem-vindas ao nosso terceiro dia da primeira semana. O nosso tema de hoje é Gideão, você é escolhido. Hoje nós vamos falar sobre essa história maravilhosa de Gideão e nós vamos aprender algumas lições com essa história. Vamos lá? Você está preparado? Para iniciar, nós vamos fazer a leitura do texto, que está no livro de Juízes, capítulo 6, do 11 ao 16. Então, o texto diz assim: Então o Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofrá. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor nosso Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá, Gideão. Então Gideão respondeu: Senhor, como eu posso libertar o povo de Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Glória a Deus! Que texto maravilhoso! Que palavra poderosa e que ensinamentos nós vamos tirar dessa palavra de hoje. Se você não conhece essa história, é uma chance de você conhecer. Mas para você que já conhece, a palavra de Deus é poderosa e se renova todos os dias. Então, o recrutamento de Gideão, a chamada de Deus para Gideão, traz para a gente algumas lições importantes. E a primeira delas é: Deus não está à procura de pessoas confiantes. Gideão, ele era apenas um agricultor tentando colocar comida na mesa. Ele se considerava o mais fraco dos mais fracos. Então, ele não tinha nenhuma confiança nele mesmo. E era uma pessoa que não acreditava nele mesmo. Tanto que quando Deus chama ele, quando o Senhor faz essa chamada, quando o Senhor recruta ele não de maneira nenhuma ele se sente capaz de fazer aquilo que Deus chamou a ele. E aí ele começa até mesmo a culpar Deus por o povo de Israel estar naquela situação. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus, ele não procura pessoas confiantes. Uma coisa é nós sabermos se Deus está nos chamando. E todas as vezes que Deus nos chama, nós vamos nos sentir incapazes de fazer. Porque esse sentimento de incapacidade que nós temos traz a nós a dependência de Deus. Então, se a gente se sente a poderosa, a maravilhosa, eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço melhor, eu cuido melhor, eu cozinho melhor, tudo eu faço melhor. Queridas, não é isso. O Senhor não está à procura de pessoas que se acham melhores. O Senhor está à procura de mulheres que estão dispostas a reconhecer que elas não são nada, mas pelo poder de Deus e pela força de Deus elas podem fazer coisas poderosas. Então Gideão, ele não se sentia capaz. Ele se sentiu o mais fraco dos mais fracos. E aprenda essa lição: todas as vezes que o Senhor te chamar para fazer algo, nós vamos nos sentir incapazes. Quando o Senhor me chama e quando o Senhor te chamar, para você ter certeza que você
está sendo chamada pelo Senhor, o primeiro sentimento que nós vamos ter é de incapacitação, porque nós precisamos desse sentimento para que nós nos tornemos dependentes de Deus. E a segunda lição, Deus não está interessado em nossas desculpas. A segunda lição é, Deus não está interessado em nossas desculpas. Não precisamos gastar tempo de Deus apontando para Ele as nossas fraquezas ou os obstáculos que nós temos. Nós não precisamos gastar tempo. Por quê? Porque Deus nos conhece. Ele conhece as nossas circunstâncias muito melhor do que nós. Então precisamos parar de dar desculpas e gastar tempo se justificando, procurando dar desculpa para a chamada de Deus, para o recrutamento de Deus. Deus, Ele nos conhece. Deus nos conhece e Ele sabe aquilo que nós podemos fazer. Mas o segredo de ser chamado por Deus, e a melhor parte de ser chamado por Deus, é que nós não fazemos nada pela nossa força. Nós fazemos tudo que fazemos é mediante ao poder do Espírito de Deus. Então Deus nos conhece, Ele sabe aquilo que nós podemos fazer por intermédio do seu Espírito, porque a palavra de Deus vai dizer que sem o Senhor nada podereis fazer. Então nós precisamos parar de dar desculpas e arregaçar as mangas e fazer, não pela nossa força, mas pela força do Espírito de Deus que habita em nós. Lembre-se que o Senhor só vai chamar você para completar uma obra que Ele sabe que você é capaz de completar com a ajuda dEle, com a intervenção dEle, pelo poder dEle. Então, quando o Senhor nos propõe algo, o que o Senhor quer que nós fazemos é o quê? Obedecer. Quando o Senhor nos chama para obedecer, a única coisa que Ele espera de nós é a obediência. E se nós obedecermos, o Senhor cuidará do resto. O Senhor falou para Gideão, vá com toda a sua força. Sou eu quem estou mandando que você vá. A diferença está aí. Sou eu que estou mandando. Então, quando o Senhor manda nós fazermos, nós podemos ter a certeza que o Senhor vai cuidar de todo o resto. Então, nós precisamos dar o primeiro passo, obedecer, que o Senhor vai fazer a parte dele. Quando o Senhor, Ele nos chama para fazer algo, ainda que na nossa força parece não ser suficiente, acredite que existe uma força maior que todas, e essa força é a força que está em nosso Deus, porque Ele é a nossa força. Então, quando a nossa força não sentir suficiente, lembre-se que aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Então, nós precisamos entender isso. A guarda costeira tem um lema que nós poderíamos adotar aqui. A autora diz, você deve ir. O lema é, você deve ir. Você não precisa voltar. Então, vá. Dê um passo de obediência. Não se preocupe com a volta. Não se preocupe com o caminho. Não se preocupe com o trajeto. Apenas vá. Não é engraçado que quando nós nos lançamos nos planos de Deus, nós esperamos que todas as pessoas entendam, que todo mundo aceite, que todo mundo concorda com os planos que o Senhor tem, não é? Porque muitas das vezes nós precisamos e nós esperamos a aceitação das pessoas. Isso é do ser humano. O ser humano, ele espera a aceitação dos outros. Então, nós precisamos entender que o Senhor está conosco. A aceitação que nós temos dele é maior do que a aceitação de que todas as pessoas que nos cercam. Então, nós precisamos entender e nos lançar a esse plano. Então, não espere que todas as pessoas entendam o seu chamado. Não espere que todas as pessoas compreendam aquilo que Deus te chamou para fazer. E a próxima lição é, não espere todas as respostas de cara. Gente, uma das nossas maiores dificuldades por quê? Porque Deus nos chama, Deus nos aponta um caminho, mas Deus não nos mostra o que vai acontecer no meio do caminho. Porque é exatamente isso. Se Deus nos mostrar, o que a gente vai fazer?
a gente vai desistir, a gente não vai entrar. Se Deus nos mostrar as perseguições, os problemas que vamos enfrentar durante esse caminho que o Senhor quer que a gente percorra, o que vai acontecer? Nós não vamos nem adentrar a esse caminho. Então não espere todas as respostas de cara. Gideão, quando ele fez o que fez, ele não sabia se o pai dele ia apoiar ele ou não. Porque na verdade Gideão estava afrontando o pai dele. Olha o que Gideão estava provavelmente dizendo na cara do seu pai. Eu rejeito a sua religião, a sua posição e tudo que você depende. Mas só que o que Gideão não sabia, né, era o que iria acontecer. Então ele deu um passo de fé, né, e ele decidiu obedecer ao Senhor. Então Deus se responsabilizou pelo resultado. Nós nos responsabilizamos pelas nossas escolhas, mas Deus se responsabiliza pelos resultados. Quando nós escolhemos aquilo que Deus quer que escolhemos, Ele se responsabiliza pelos resultados. E o próximo passo é: não espere pela torcida. A verdade é que se você esperar que as pessoas apoiem, que as pessoas torçam por você, você pode se decepcionar. Talvez você já teve uma decepção com pessoas, porque você queria que as pessoas te apoiassem e na verdade não apoiou. Quem nunca passou por isso? Mas isso é uma condição nossa, porque como eu já disse, nós estamos sempre esperando que as pessoas, elas nos aceitem aquilo que nós estamos fazendo. Então, quando você decidir dar um passo de obediência ao Senhor, não conte com o suporte das pessoas. Não conte com isso. Se tiver esse suporte, glória a Deus, aleluia. Mas não conte com esse suporte das pessoas. Porque muitas das vezes é muito provável que quando nós damos um passo em direção ao plano de Deus, aquilo que Deus nos chamou, é muito provável que a gente encontre perseguições. Que a gente encontre pessoas que se oponham, né, aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, é muito importante nós fazermos isso. Não contar com o suporte de pessoas. Gente, por que é importante não contar com o suporte? Nós podemos encontrar diversas situações onde as pessoas vão se opor. Por quê? Porque nós estamos cumprindo um propósito. Porque Deus está cumprindo um propósito através de nós. Então pode sim acontecer de nós sofrermos perseguições nessa área. E Deus, Ele sabe aquilo que Ele pode conquistar por intermédio de você. É claro que para isso, né, gente, nós precisamos nos render à vontade de Deus, confiarmos nele. Ele nos propõe esse desafio de confiarmos nele, de nos lançarmos ao processo que ele tem para nós e confiarmos que o resultado quem dá é ele. E aí, você está disposto a aceitar esse desafio? Se você aceitar, tenha certeza que Deus estará com você o tempo todo. E lembre-se, você não precisa de torcida, porque aquele que está com você, ele é sempre vencedor. Glória a Deus. Gideão, você é escolhido, você é escolhida, mulher poderosa. Então vamos às nossas perguntinhas de hoje. Hoje nós vamos ter algumas perguntinhas. Dedique esse tempo a você, vou dizer. Anote, reflita. Esse é o momento de nós anotarmos e refletirmos. E esse é o momento de nós reforçarmos aquilo que a gente já aprendeu. Então, pense direitinho e responda todas as perguntas. Mais uma vez eu vou dizer, se não der tempo de acompanhar aqui, as perguntas vão estar disponíveis no nosso grupo. A primeira pergunta é: quais são as lições, as 4 lições que nós aprendemos com o recrutamento de Gideão? Pergunta número 2. Quais são algumas das limitações que você coloca diante de Deus quando Ele pede para você seguir em obediência? Essa pergunta é poderosa, hein? Quais são as limitações que nós colocamos quando Deus nos chama? Próxima pergunta. Você consegue se lembrar de alguma ocasião que você obedeceu a Deus e você recebeu nada além de críticas das pessoas à sua volta?
E aí, descreva como foi. E se você não foi curada disso ainda, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a superar, que cure essa ferida. Mas descreva aí tudo que você expõe. Toda cura começa com uma exposição. Então descreva aí como foi essa situação, o que você sentiu quando você obedeceu a Deus e tudo que você recebeu foram críticas. E a quarta e última pergunta é: qual é a principal lição que você aprendeu com o estudo de hoje? Eu espero que você tenha aprendido coisas e eu espero que isso tenha sido guardado no seu coração, tá? E para refletir hoje, nós vamos relembrar, recapitulando aqui. Primeiro, Deus conhece você e as circunstâncias que você enfrenta. Deus só a chama para completar a obra que Ele sabe que você vai dar conta pelo poder dEle. Aleluias! Você deve ir nessa sua força que você tem, mesmo que você pense que essa força não é suficiente. Não espere que as pessoas apoiem quando você der um passo de obediência ao Senhor. E lembre-se de quem a envia. Lembre-se que aquele que te enviou é o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que está conosco o tempo todo. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo de hoje. Eu adorei. E eu espero vocês amanhã aqui para o nosso quarto dia. Beijo, até a próxima.